Vamos então para a quinta e última parte da nossa videoaula. Nós vamos falar agora de Deuteronômio. E Deuteronômio tem o nome de segunda lei. Segunda lei porque ele é a repetição de toda a lei. Nesse momento aqui, Moisés, ele que havia conduzido o povo no deserto durante esses 40 anos, o total de 40 anos, ele mais uma vez se aproxima da terra prometida, ali na divisa com o Rio Jordão. E naquele momento ele reúne o povo e ele volta a repetir a lei para o povo. Por que ele precisou repetir a lei? Porque aquele povo que ali estava não era o mesmo povo que saiu do Egito, mas sim os filhos daquele povo que saiu do Egito. Então, esses 40 anos, aquela primeira geração morreu no deserto, a segunda geração, os filhos, foi quem chegou até a porta, vamos chamar assim, a porta de entrada para a terra prometida. Então precisava que Moisés repetisse para eles as promessas que Deus havia feito em Êxodo, em Levítico, em Números, e repetir para eles o contrato, a aliança. Precisava que eles dissessem da própria boca que eles seriam fiéis, que eles obedeceriam. Então, por isso, Deuteronômio é uma repetição de tudo isso para que eles firmem esse contrato com Deus, tá ok? Por isso é necessário Moisés repetir a lei. Então, Deuteronômio é o nome dado pela Septuaginta, a segunda lei. Essa segunda lei vai ter alguns discursos. Nós vamos ver 4 períodos de discurso de Moisés. E nesse primeiro discurso ele vai então repetir esse início de lei. Ele vai falar de quando Josué e Caleb fizeram a espionagem, né, da terra prometida e de como eles foram e voltaram e eles chegaram até ali para entrar na terra prometida. E no segundo discurso de Moisés nós vemos um trecho interessante que ele vai dizer para o povo: olha, vocês devem se afastar da idolatria. Aquilo que eles tinham prometido em Êxodo, não terás outros deuses diante de mim, o que o Senhor mandou. Deus vai fazer com que, através de Moisés, seja exortado mais uma vez, para que eles lembrassem disso. O que nós vamos depois ver no decorrer da história, que foi o grande pecado de Israel, foi a idolatria. Eles caminharam sempre com a idolatria. Então essa palavra, até o capítulo 11, vai mencionar preceitos, estatutos, juízos, mandamentos. É Moisés fixando no coração, na mente do povo, isto é um mandamento, isto é uma cláusula de contrato, tem que ser assim, tem que ser assim. É a mesma coisa que a gente pegasse uma pessoa querida nossa e avisasse: olha, faça assim, siga isso, faça dessa forma. E aí quando a pessoa entra em ação, ela faz diferente. E aí o que passaria na tua cabeça, aluno, na minha cabeça mas eu avisei, eu disse, eu fui enfático. Então é isso que está acontecendo aqui no livro de Deuteronômio. Deus, através de Moisés, está fixando bem na cabeça do povo: vocês devem ser fiéis, não se esqueçam, vocês vão entrar na terra prometida, não se esqueçam do seu Deus. Então, os levitas, eles são confirmados como os que vão trabalhar na religião judaica, e você vai ver que os levitas, então, não receberam posse, conforme foi dito. Eles foram espalhados por cidades. Essas cidades eram cidades onde os levitas moravam, dentro das outras tribos. As outras tribos tinham seus espaços e algumas cidades eram doadas para os levitas, conforme o mandamento de Deus. Nós vamos ver os montes Gerizim e Ebal, onde Moisés conduz o povo até ali e faz com que o povo recite bênçãos e maldições. Se eles obedecessem, bênçãos. Se eles não obedecessem, maldições, conforme foi dito na quarta parte.
Se você desobedece à Constituição de um país, é uma maldição, porque você vai pagar através do Código Penal. Isso é ruim. E Deus, ele estabelece aqui uma parte interessante. Quando, no capítulo 18, Moisés fala de um profeta que se levantaria. E ele dizia, olha, um profeta vai se levantar e a ele vocês vão ouvir. Ele estava falando do próprio Jesus Cristo. Então, é interessante, né, que em Deuteronômio se fala de Jesus, e Jesus, quando está sendo tentado pelo diabo, ele cita Deuteronômio para vencer o diabo. Então, olha como as Escrituras se conectam e como a lei de Moisés, embora antiga, ela era muito atual nos dias de Jesus e é atual nos dias de hoje. Qual foi o problema que a gente pode dizer aí? Que os escribas e os fariseus no Novo Testamento, eles pegaram a lei de Moisés e deram a ela um outro caráter, né? Um caráter muito ritualístico, que não deveria comer aquelas carnes daqueles animais. Eles se prenderam a essa regra de lei, uma regra ritualística. E até hoje, se o aluno ouvir um rabino falando, você vai ver que ele fala dessas leis até hoje do jeito que é, a tal ponto deles se orgulharem de no dia de sábado não apertarem o botão do elevador para não transgredir o sábado. Então, infelizmente, os fariseus, os escribas, os judeus, os rabinos judeus se prenderam à lei por um outro viés, e não esse viés que Deus aqui nos mostra e que é tão claro. O aluno está vendo aí que o tempo todo é uma lei boa, é uma lei de prevenção, uma lei de boa convivência, que foi aplicada em Cristo Jesus, foi cumprida em Cristo Jesus, o qual nos trouxe a lei do Espírito, a lei que está dentro do nosso coração. É isso que os judeus deveriam entender e que nós aqui, como cristãos, já entendemos. Bem, nós vemos no capítulo 22 algumas leis a respeito da castidade. Essas leis, mais uma vez, vai falar da moralidade do povo eleito. Então, quando o povo, os jovens queriam se casar, a Bíblia vai nos dizer para que eles não se casassem com moças de outras nações, de outros países, mas que se casassem com moças dentro do próprio Israel, as suas conterrâneas, né, compatriotas, para que o povo não se misturasse, para que não houvesse uma, entre aspas, né, contaminação de sangue, para que o povo mantivesse culturalmente. Então, se uma moça se convertesse, passasse a ser judia e tudo mais, no decorrer da história, aí nós vamos começar a ver que se aceitava quando alguém quisesse virar judeu. Mas o mandamento expresso era que eles dessem preferência a se casar com moças da sua própria pátria. Muito se fala também da poligamia do Antigo Testamento, que um homem podia ter 2, 3, 4 mulheres. Isso não é a vontade inicial de Deus, não foi a vontade diretiva, a vontade direta de Deus, porque quando Deus criou a família, quando Deus criou os seres humanos, ele criou um homem e uma mulher. E então o que se entende é que por causa do pecado, da dureza do coração, Deus tolerou que um homem tomasse para si 2, 3, 4 mulheres. A ordem era que se tomasse por esposa e que você pudesse sustentar. Então nunca sair prostituindo-se, nunca sair tendo relações sexuais indevidamente, mas quando você tomasse 2, 3, 4 mulheres, que fosse para você casar e sustentar essas mulheres. Era a vontade diretiva de Deus. Depois nós vamos ver que muitos reis tinham mulheres, mas também tinham concubinas, e
como Davi, por exemplo, olhou a mulher de Urias, de outro homem, desejou-a, cobiçou-a, trouxe para si, teve contato com ela e depois aconteceu o que aconteceu, não é? A ponto de entregar o próprio marido à morte e tal. Mas foi um pecado e Deus deixa bem claro que Davi pecou e Davi tem que se arrepender. No Salmo 51 ele menciona o seu arrependimento. Então Deus era contrário a isso, mas foi tolerado. A Bíblia fala até da lua de mel, que a lua de mel ela era de 1 ano. No capítulo 24, quem se casava tinha 1 ano de lua de mel. Se ele estava naquela fase que falamos acima dos 20 anos, que já podia pegar a espada para guerrear, ele deveria ficar em lua de mel. Era uma lei que Deus tinha dado. Isso é interessante. No capítulo 25 nós temos a lei do levirato. A lei do levirato era uma lei que deveria se dar continuidade à árvore genealógica de seu irmão que viesse a morrer e deixar sem descendentes. Então você suscitaria descendentes para o seu irmão. Nós temos um caso desse em Gênesis e que Deus veio a punir esse homem que não cumpriu esse mandamento na época, né? Da vontade de Deus de que ninguém ficasse sem um nome, que nenhuma pessoa ficasse sem um nome. Os fariseus tentam fazer com Jesus uma pergunta sobre o céu, dizendo: olha, se um irmão morreu, não deixou filho, aí o irmão dele casou com a mulher, aí ele morreu, não deixou filho, aí o outro irmão casou com a mulher, 7 irmãos casaram com a mesma mulher. Lá no céu, essa mulher vai ser esposa de quem? Perguntaram para Jesus. E aí Jesus fala: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque no céu não vão se casar, serão como os anjos. Eles estavam usando a lei do levirato, que se o irmão morresse, deixasse a esposa sem filho, um irmão deveria ter um filho com aquela mulher e aquele filho seria considerado filho do irmão que morreu. Era uma lei para que ninguém ficasse sem um nome ou sem uma descendência. Deus, nós vemos no Antigo Testamento o contrário do que se pensa, que é Deus preservando a vida humana. No Antigo Testamento se fala olho por olho, dente por dente, se você matar, você morre, se você adulterar, você morre. E dá a impressão de que é um Deus que quer, um Deus muito bravo. Algumas pessoas dizem, alguns filósofos acadêmicos aí dizem que era um Deus bravo. Mas não é que era um Deus bravo, era um Deus que precisava cuidar do seu país de uma forma preventiva. Hoje em dia nós temos prevenção, vacina para prevenção, educação escolar para prevenção. O que Deus poderia fazer naquela época? Povos tão primitivos. Era punir um que tivesse contaminado com o seu pecado para que não contaminasse outros. Então, Deus cuidava da vida humana, na higiene, na saúde, conforme já vimos aqui. Então, Deus tinha essa preocupação com aquele povo que estava para entrar na Terra Prometida e estava ali em pé ouvindo Moisés falar as últimas palavras de Moisés, porque depois desses discursos, Moisés ele sobe até o monte e morre no último capítulo de Deuteronômio. No quarto discurso de Moisés, nós vamos ver falando de que Deus tem sim o interesse de fazer uma aliança com esse povo, uma aliança que durasse com o povo. E Deus vai trazer, através de Moisés, uma bênção. Essa bênção seria a própria presença de Deus, o próprio Deus como governante do povo, perto do povo. Nós vemos texto da Bíblia, Deus dizendo que habitaria no meio do povo. Tinha uma nuvem que andava com o povo. Essa nuvem o povo via. Quando a nuvem se erguia, o tabernáculo se erguia, o povo se erguia e eles andavam. Quando a nuvem baixava,
o tabernáculo se assentavam e eles também se assentavam. Então, isso foi muito bom para o povo. Eles deveriam andar nessa bênção, né? A bênção de Deus para o povo, a sua própria presença para o povo. Moisés sobe ao monte, ao cume do Pisga, vê a terra prometida conforme o seu desejo. Moisés morreu no monte, no último capítulo de Deuteronômio. Foi mandamento de Deus. A Bíblia não fala que Moisés morreu de doença ou foi assassinado, mas a Bíblia fala que Deus mandou que ele subisse e lá ele morreu. A Bíblia vai falar também que o próprio Deus sepultou Moisés. E o próprio Deus tendo sepultado Moisés, depois lá no Novo Testamento, vai se mencionar sobre o corpo de Moisés. Judas vai falar, vai escrever que houve uma intriga entre o arcanjo Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. A Bíblia não dá maiores detalhes do que foi isso, mas a Bíblia deixa bem claro que Deus sepultou Moisés. Então Moisés morreu e Deus o sepultou. Há quem diga, na tentativa de dizer que Moisés não morreu, mas foi levado aos céus, mas não. A Bíblia diz que Moisés morreu e Deus o sepultou. Então assim acaba o Pentateuco, essa história do Pentateuco. Alguém, é claro, precisou escrever estas últimas palavras de que Moisés morreu, deixou escrito. E depois toda essa caminhada de Moisés guiando o povo, conduzindo o povo, ele se entrega, não é? A Bíblia diz que ele quis sim, desejou entrar na terra prometida, mas ele só viu de longe a terra. Então, aluno, para encerrar, eu quero deixar aqui esse comentário sobre a lei de Moisés. Se você ler atentamente o Novo Testamento, o livro Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que a todo momento os fariseus e os escribas estão perseguindo Jesus. A todo momento Jesus está discursando, Jesus está pregando, Jesus está falando, Jesus está curando. A todo momento eles vêm dizendo, na lei está escrito isso, na lei está escrito aquilo. E nós vemos que eles mataram Jesus com base em falsos testemunhos e com base nessa lei de Moisés. Mas nós acabamos de ver que a lei de Moisés não é isso que os escribas interpretavam. Eles interpretaram e fizeram da lei a base para o seu sistema religioso. E através disso, eles puniam qualquer um que se levantasse contra o seu sistema religioso. Então Jesus, quando ele chegou, ele foi judeu, ele frequentava sinagogas, ele frequentava o templo, mas ele disse, olha, eu vim para falar do reino de Deus, o reino do meu Pai. O reino invisível. A lei de Moisés era uma sombra das coisas que viria. Por isso que essa matéria trabalha junto com a tipologia, para que a gente entenda a graça e tudo que Deus quis fazer no Pentateuco. Estabelecer uma religião, estabelecer um culto, estabelecer uma sociedade, uma nação justa, uma nação com padrões morais elevados. Tudo isso só é possível em Jesus Cristo. Hoje nós fazemos parte dessa sociedade, desse país, desse reino de Deus. Embora estejamos em carne aqui na terra, por enquanto, nós um dia estaremos com Deus vivendo nesse reino maravilhoso. Que Deus te abençoe. Fico por aqui nessa matéria do Pentateuco. Até a próxima.